Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou resolver um exercício de máquinas elétricas. A ideia é nós pegarmos um gerador de corrente contínua, de excitação independente e fazer uns testes com algumas cargas diferentes para verificar a tensão terminal dele, com e sem enrolamento de compensação, para a gente ver a diferença. Espero que vocês gostem, espero que seja bem útil. Vamos lá? Bom galera, esse é o gerador do nosso exercício. Como vocês podem ver, ele está em excitação independente, né? Não tem nenhuma interligação entre o circuito de campo e o circuito da armadura. Os valores nominais dele são 172 kW, 430 volts, 400 amperes e 1800 RPM. No circuito de campo, a gente vai ter uma resistência aí de ajuste que varia entre 0 e 300 ohms, uma resistência de campo de 20 ohms e 1000 espiras. Já no circuito de armadura, eu tenho aí uma resistência de armadura de 0,05 ohms. Nós vamos utilizar a curva de magnetização dele, que eu estou mostrando agora para vocês aqui. O que é a curva de magnetização nesse caso aqui? Ela vai demonstrar com quantos amperes no campo, né, no circuito de campo, eu vou ter a tensão de armadura, ou seja, para determinada corrente de campo, quantos volts eu vou ter induzido na armadura. É isso que esse gráfico mostra, tá bom? A gente vai usar ele aí um pouquinho durante o exercício. Bom, qual que é a primeira pergunta? A primeira pergunta que eu faço aqui é: se eu ajustar a resistência de ajuste em 63 ohms e eu girar a máquina em 1600 RPM, qual que vai ser o valor da tensão terminal? Então aqui, se eu pegar essa resistência e deixar em 63 ohms e girar a máquina em 1600 RPM, quantos volts eu vou ter aqui? Detalhe que eu não falei da curva. A curva tá em valores nominais, ou seja, ela foi tirada da máquina, né, a 1800 RPM, que é a rotação nominal dela. Só que a gente está trabalhando em 1600, por isso nós vamos utilizar o gráfico. Então vamos lá. Como que eu começo? Se eu conseguir descobrir quantos amperes eu tenho passando no campo, tá? Com os 1600 RPM e com essa resistência de 63 ohms, eu consigo pelo gráfico tirar um valor de tensão da armadura para fazer a comparação, tá? Essa é a ideia. Então vamos lá. Como que eu começo? Primeiro, achando a resistência total do campo, para poder usar a lei de Ohm e achar a corrente. Então eu tenho que a resistência do campo, eu vou pôr um T de total aqui, vai ser igual a resistência do campo, esse F aqui é de field, tá? Mais a resistência de ajuste. No nosso caso, a gente sabe que a resistência de campo são 20 ohms e que a resistência de ajuste são 63. Nesse total aqui, a gente chega a 83 ohms de resistência. Até aqui, tudo tranquilo, tá ok? Bom, a partir desse momento, eu sabendo que o meu campo é alimentado com 430 volts, vamos pegar o circuitinho para ver, ó, 430, o nominal dele é 430. Pela lei de Ohm, eu consigo saber quanto que é a corrente de campo. Então, vamos lá. Corrente de campo vai ser igual a quanto? 430 dividido por 83. Deixa eu pôr a formulinha aqui, ó, porque eu acabei não pulando ela, né? É a tensão do campo sobre a resistência do campo total, tá certo? Então, vamos lá. Quanto que dá essa continha aqui? Calculando esse valor, a gente vai chegar a 5,18 amperes. Essa é a corrente do campo quando eu tenho uma resistência de ajuste em 63 ohms. Tá. Agora a gente usa o gráfico. Vamos lá. Vou pegar aqui o gráfico, certo? Eu vou encontrar os 5,18 amperes aqui, que nesse caso no livro tá 5,2, tá? E vou chegar até a curva e ver quantos volts dá. Na curva tá dando 430 volts na tensão da armadura, tá bom? Então eu sei que por uma corrente de campo de 5,2 ou 5,18 arredondado, né? Em 1800 RPM eu teria 430 volts na armadura. Só que nós não estamos em 1800 RPM, nós estamos em 1600. Olha que delícia, é proporcional, como se fosse uma regrinha de 3. Eu posso dizer o seguinte, que a minha tensão na armadura em uma situação 1, dividido pela tensão na armadura numa situação 2, vai ser igual à velocidade na situação 1,
dividido pela velocidade na situação 2. Isso resolve tudo, né? Porque eu sei que em 430 volts eu tenho 1800 RPM. Tirei do gráfico, correto? Deixa eu subir aqui para vocês conseguirem enxergar o que eu tô fazendo. E na segunda situação, que é o que eu tô tentando encontrar, eu tenho 1600 RPM. Se vocês resolverem essa continha, vocês vão chegar aqui, a tensão de armadura 2 é 382,22 volts. Aí você me pergunta assim, Camila, eu não quero saber a tensão de armadura. Criatura, eu quero saber a tensão terminal. Olha que lindo. A tensão terminal aqui, ó, tá? Quando a máquina tá em vazio, que é o que fala o enunciado, deixa eu descer pra vocês verem, ó lá, tá em vazio. Quando ela tá em vazio, não tem corrente circulando, concorda? Se não tem corrente circulando, eu não tenho queda de tensão nessa resistência. Se eu não tenho queda de tensão nessa resistência, a tensão da armadura é a tensão terminal, tá? Então, uma vez encontrando a tensão induzida na armadura, eu achei a tensão terminal quando a máquina está em vazio, que é a nossa situação aqui. Então, eu posso dizer que VT é igual a EA2, que é igual a 382,22 volts, porque está em vazio, hein? Não posso esquecer isso. Se não estivesse, não seria. Tá ok? Tá, então tá. E se não fosse, como que ia ser? Segunda pergunta. Tá bom. E agora? Não tá mais em vazio. Eu coloco uma carga aí de 360 amperes no gerador. O que vai acontecer? Quanto que vai se tornar a tensão terminal nessa situação? Bom, tem uma coisa aqui que é importante, uma informação importante. A máquina possui enrolamentos de compensação. O que significa isso? Não existe a reação da armadura, ela pode ser desconsiderada, tá? Na letra C a gente vai pôr a reação da armadura e vocês vão entender, tá bom? Depois, se vocês tiverem dúvida nessa questão da reação da armadura, deixa um recadinho pra mim, deixa um comentário, que aí eu posto um vídeo sobre esse problema da reação da armadura nas máquinas de corrente contínua, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faria, então, para descobrir qual que é o valor da tensão terminal com uma carga de 360 amperes? Vamos pegar o circuito para ver. Tem essa máquina aqui, esse circuito. Essa tensão terminal, e eu tenho a tensão da armadura lá dentro. Quero saber qual que é a tensão terminal. É uma malha. A gente consegue fazer pela lei das malhas lá de Kirchhoff e descobrir o VT. Como? Eu faria assim, ó. VT é igual a tensão induzida menos a queda de tensão na resistência, tá? Então, vamos lá. VT, tensão terminal, é igual a tensão da armadura menos a corrente da armadura vezes a resistência da armadura. Uma malha, certo? Então, vamos. VT, então, vai ser igual a 382,22 menos a corrente da armadura, que era quanto? 360, ó, foi dado no enunciado. 360 amperes vezes a resistência da armadura, que era 0,05. 0,05. Esse VT aqui dá 364,22 volts. Ó lá, diminuiu, né? Deixa eu pegar o papel da letra A aqui para vocês conferirem. Ó lá, eu tinha 382,22, agora com a carga caiu para 364. Tudo bem? Tá. Beleza, tudo lindo, com enrolamento de compensação, então sem reação da armadura, mas e se eu não tivesse o enrolamento de compensação? E que para essa carga de 360 amperes, a reação da minha armadura fosse de 450 amperes-pira. Como que fica agora, tá? Bom, nesse caso, a gente vai partir do mesmo princípio que nós fizemos anterior, tá? A partir da corrente de campo. A única coisa que muda nessa situação aqui, com relação à reação da armadura, é que a corrente do campo não vai ser mais aquela 5,18 que nós calculamos aqui, ó, na letra A, tá? A reação da armadura faz com que essa corrente diminua um pouquinho. Como? Bom, ela responde a essa equaçãozinha aqui, ó. Como é que vai ser? Corrente de campo, considerando a reação da armadura,
vai ser igual a corrente de campo, caso não houvesse a reação da armadura, tá? Menos a força contra eletromotriz dividido pela quantidade de espiras que tem no campo, tá? Então vamos lá. Corrente de campo, considerando a reação da armadura, vai ser igual a corrente de campo normal, que a gente já tinha calculado como sendo 5,18, menos a reação da armadura, que é 450 ampere-espira, dividido pela quantidade de espiras do campo, que lá no enunciado, lá no circuito, ó, a gente tinha visto que eram 1000 espiras. Então, dividido por 1000. Essa corrente aqui, ela vai dar 4,73 amperes. Bom, e agora? Mesmo princípio do anterior. Agora eu pego lá a curva de magnetização, tá? Procuro os 4,73, que aqui no livro ele arredondou para 4,75. Vou até a curva, acho a curva, vou até a tensão de armadura e vejo que em 1800 RPMs, com 4,75 mais ou menos amperes no campo, eu induzo 410 volts na armadura, tá? E aí a gente repete aquela proporção das tensões, tá? Então vai ficar tensão da armadura na primeira situação, dividido pela tensão na armadura na segunda, é igual a velocidade na primeira, velocidade na segunda. A gente já usou hoje isso aqui. Então, 410 sobre EA2 é igual a 1.800, porque esse 410 foi tirado do gráfico e era 1.800 lá, dividido por 1.600. Daqui eu tiro que a tensão da armadura 2 é 364,44 volts. Certinho? Tá, e daí, Camila? O que eu faço agora para achar a tensão terminal nessa situação? Vou pegar aquela formulinha que a gente já usou agora há pouco também. Tensão terminal é igual a tensão da armadura menos a corrente da armadura vezes a resistência da armadura. Então, vamos ver. Tensão terminal vai ser igual a 364,44 menos 360 amperes vezes 0,05. A tensão terminal, então, vai ser 346,44 volts. Vamos comparar os valores das tensões terminais? Então, ó, no primeiro caso, que era vazio, tava dando 382. No segundo caso, em que eu coloquei os 360 amperes de carga, mas existia um enrolamento de compensação para eliminar o efeito da armadura, eu tenho 364. E agora, com a reação da armadura sendo considerada, 346. Tá? Então foi caindo aí o valor, né? Para cada situação o valor era diferente. Tá, beleza. Aí vem a última pergunta, letra D. O que eu quero saber na letra D? Tá, se eu quisesse que a tensão terminal voltasse a ser aquela da letra A, que era 382 volts, eu teria que ajustar a resistência de ajuste para quanto? Para eu voltar a ter esse valor de tensão na armadura mantendo a mesma carga em 360 amperes. Quanto que eu tinha que deixar lá? Ajustar para quanto a resistência? Vamos ver. Como que a gente vai tentar fazer isso? A ideia é, para que eu tivesse VT igual a 382,22, quanto deveria ser o meu EA? Tá? É uma malha de novo, tá, gente? Ó, imaginando essa malha aqui, como que eu sei quantos volts eu tenho aqui? É somar a queda de tensão que tenho aqui, mais a tensão VT. Então, ficaria assim a equaçãozinha, ó. Tensão na armadura é igual a tensão terminal mais a corrente da armadura vezes a resistência da armadura. Tá certo? Eu sei que o VT que eu quero é 382,22. Então, vamos lá. EA é igual a 382,22. A minha corrente de armadura continua sendo 360, não mudei a carga. E a resistência de armadura é fixa, 0,05. Isso aqui me dá um EA
de 400,22 volts. Tem hora que eu pulo linha, tem hora que eu não pulo, você viu, né? Vai acostumar que eu sou doidinha assim mesmo, gente. Beleza. E agora? O que eu faço com esse 400,22? Bom, se eu pegar aqui o circuito, vamos tentar seguir o raciocínio. Eu tô calculando quanto tem aqui de tensão. Pra quê? Pra ir de trás pra frente. A hora que eu descobrir quantos volts eu tenho aqui, eu consigo saber pelo gráfico quantos amperes eu precisava aqui para gerar aquela tensão. Só que lembrando que o gráfico está em 1800 e a minha máquina está em 1600. Então eu sei que esses 400,22 é a tensão induzida lá dentro da máquina, na armadura, quando eu tenho 1600 RPM. E eu não tenho gráfico de 1600 para achar qual que é a corrente de campo para essa situação. O que eu vou ter que fazer é encontrar a minha tensão de armadura para 1800 para daí achar a tensão de campo, a corrente de campo, desculpa. Como que eu faria isso? Aquela proporção que a gente tá usando direto, tá? Então, EA1 sobre EA2 é igual N1 sobre N2. Nesse caso aqui eu tenho no EA1 400,22 EA2. E aqui, cuidado, nessa situação aqui, a velocidade que eu tenho é a de 1600 RPM, não mais a de 1800, né? Porque a gente sempre tá pegando o gráfico para achar o valor. Agora a gente tá pegando o valor para achar o gráfico. Então aqui vai ser 1600 na parte de cima e 1800 na parte de baixo. Daqui então eu consigo saber que a tensão da armadura na situação 2 seria de 450,25 volts, tá? Para essa situação aqui, para esse valor de tensão, né? Se eu pegar aqui o gráfico, eu vou ter o seguinte. Quando eu tenho 450 volts na armadura e venho aqui no gráfico, eu sei que eu tenho aproximadamente 6,15 amperes no campo. Essa corrente de 6,15 amperes gera para mim uma tensão na armadura de 450 volts. Então, o que eu faço? Bom, eu sei que, então vou colocar aqui, ó, para essa tensão, a minha corrente de campo é aproximadamente 6,15 amperes, tá? Então, o que eu faço? Eu sei que a minha resistência de campo mais a resistência de ajuste é igual à tensão do campo sobre a corrente de campo, tá? Eu sei que é assim. Então, eu sei quanto é a resistência do campo, que é 20, é fixa. Eu quero saber quanto é a corrente de ajuste, e eu sei que a tensão do campo é fixa em 430 volts, e que a corrente do campo, pelo gráfico, é 6,15. Daqui, eu tiro que a resistência de ajuste tem que ser 49,92 ohms, para que eu tenha lá na minha tensão terminal o valor da letra A, que a gente começou o exercício, 382,22. Gente, era esse o exercício que eu queria propor para vocês. Espero que vocês tenham entendido, que tenha dado tudo certo aí. Se vocês ficaram com dúvidas, mande as mensagenzinhas, deixe os seus comentários aí que eu vou tentando ajudar ao longo da semana, tá ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo.